Bom dia, Vietnã! Opa, peraí, não. Trilha errada. Peraí, vamos de novo. Fala aí, meu amigo, minha amiga. Peço licença para agora invadirmos as suas ondas estereofônicas com o primeiro episódio de Como Dizia Minha Avó, um podcast que tem o intuito de trazer mais informação de um jeito diferenciado. Estamos em julho de 2020 e iniciamos um de nossos maiores, quiçá o maior desafio, que é exteriorizar os nossos pensamentos e aprendizados. Eu sou Rodrigo Textor, comecei minha vida profissional em 94 como digitador e de lá para cá passei por muitas áreas na tecnologia. Fui estudante de fisioterapia, atualmente estudo marketing digital e data science, já tive meu food truck, já fritei alguns hambúrgueres e atualmente trabalho em uma empresa na área de analítica. Tenho aqui comigo mais 2 colegas de trabalho e principalmente amigos. Cleiton, bora lá! E aí, Textor, beleza? Beleza! Eu sou o Cleiton, trabalho com tecnologia há 6 anos, tenho um histórico um pouco diferente do comum. Eu sou formado em Direito, já trabalhei com 10 anos nessa área. Migrei para a tecnologia devido a um incidente de percurso e estou nela até hoje. Atualmente eu estudo engenharia de software com metodologias ágeis e eu sou um cara que acredita que as perguntas movimentam o mundo, né? E a partir desse princípio, eu acho que todos nós podemos conversar sobre qualquer assunto em qualquer momento. Segue aí. Pablito, bora, meu filho! E bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, trabalho com tecnologia aí há um pouco mais de 12 anos, já fui ator do grupo Pequeno Teatro de Torneado, fui protagonista do espetáculo Peter e Fúria, indicado ao Prêmio Excel, adoro arte, música, vinho, charutos e basquete. Sou um grande fã de basquete. Espero que vocês gostem aí desse nosso bate-papo e que vocês possam embarcar junto com a gente nessa nave. Tamo junto. Vambora, Texas? Então, errei aí o início da abertura do podcast. Ô, Pablo, explica aí por que eu comecei com Bom Dia Vietnã e já não comecei direto. Ah, exatamente, meu garoto. Para você que está vindo do futuro aí, ouvindo o nosso podcast, pensando, nossa, como esses caras que fizeram tanto sucesso começaram, eu vou explicar para vocês. Esse nosso bate-papo começou comigo ligando para o Textor todos os dias às 6:30 da manhã para conversarmos sobre filosofia e coisas da vida. Aí pensamos, poxa, estamos falando coisas tão interessantes, por que a gente não grava isso de alguma forma e disponibiliza, né? Então, o nosso plano inicial, inclusive, era que os nossos morning talks fosse, porque tem que ser em inglês, né? Que se for em PTBR o pessoal não gosta. E aí a ideia era que não ganha credibilidade. Não tem credibilidade. E aí a gente pensou que esses nossos bate-papos matinais poderiam ser colocados até ao vivo no YouTube, enfim. Aí pensamos, vamos ter uma ideia extremamente inovadora que ninguém nunca fez? Vamos criar um podcast. Ninguém cria podcast, vamos criar um podcast. E aí a ideia desse nosso podcast, como ele era de manhã, era chamar Bom Dia Vietnã! Acho que a voz do cara é mais bonita, um pouco mais bonita que a minha. Mas assim, qual foi o nosso objetivo? Nosso objetivo era justamente explanar coisas que a gente discutia, que são temas que a gente discute entre amigos, para mais pessoas, né? Para que a gente possa levar essas ideias e alguns pensamentos aí para mais pessoas. E aí a gente percebeu que faltava um cara que ia auxiliar a gente com todo esse conhecimento teórico, com toda essa sabedoria, sua sapiência, sua voz de William Bonner. E aí a gente resolveu chamar o Cleiton. Exatamente, foi aí que a gente resolveu chamar o Lorde. Aliás, quem não conheceu o Cleiton, ele parece muito o George Clooney, tá? É um cara muito polido, bonito, que vende Nespresso sabor Riscleto. Então, foi nesse momento que a gente me convidou o Cleiton, e aí o Cleiton, com seu olhar muito peculiar, pensou, mas por que Bom Dia Vietnã? A gente tá falando sobre outras coisas. Não necessariamente a gente tá falando de manhã nos talks e tal, e aí a gente resolveu mudar. E aí a gente começou uma jornada de 2 semanas para escolher o nome. E uma vez, em uma de nossas gravações, nós falamos o seguinte, tudo que os outros falam são coisas que os nossos avós diziam. E aí isso bateu em mim de uma forma que eu comecei a ficar pensando, poxa vida, realmente, tudo que a gente lê, e aí com o tempo do podcast,
para quem vai começar a ouvir agora, vai entender que cada um tem um estilo. Para você que está do futuro aqui querendo vigiar o nosso sucesso, cada um tem um estilo de leitura, um estilo de fala, um estilo filosófico. E mesmo que cada um tenha o seu estilo de pesquisa, a gente nota que todos os livros eles dizem coisas que em algum momento já foram ditas pelos nossos avós. Seja através de ditados, seja através de conversas. E aí a gente chegou ao nome do nosso podcast, que ele vai atuar bastante em soft skills e filosofias, entre outros temas, mas acho que esses vão ser os temas que vão ser mais ventilados aqui dentro desse nosso podcast. E a gente reparou que todas as coisas que são ditas já foram ditas pelos nossos avós. Então, inclusive, é até uma crítica que eu tenho, que eu coloquei em pauta. Hoje, essa profissão de coach, ela tá tão famosa porque a gente aprendeu a não ouvir os mais velhos. Hoje em dia, o mais velho, ele perdeu um pouco da referência. Então, e o nosso pensamento foi... Um dia a gente estava discutindo e chegamos na conclusão de que tudo que a gente ouve hoje em dia, que a gente paga para ter treinamento, para ter treinamento de soft skills, desenvolvimento de personalidade, inteligência emocional, a gente ouvia dos nossos avós. Claro, cada um com o seu nível de sabedoria, cada um com o seu tipo de vivência da época, mas os nossos avós sempre foram os nossos conselheiros. E hoje a gente entende que as pessoas deixaram de ouvir as pessoas mais velhas e estão indo para esse lado. E aí surgiu a questão do nosso nome. Como dizia minha avó, a gente sempre tenta discutir um tema atual e relacionado com alguns desenvolvimentos de soft skills, mas sempre lembrando de problemas e de situações que nossos avós passaram. Exatamente, eu acho que é bem por aí. Eu queria pedir desculpa a todos aí que estão nos ouvindo, porque possivelmente, talvez o áudio não fique tão bom, porque estamos em quarentena e a gente está vivendo numa época de quarentena, eu sei lá, eu já nem sei mais que dia que a gente está da quarentena hoje. 123. Oi? 123. Quem conta é o Pablo, né? O Pablo que conta cada dia, ele deve ter um calendário lá na parede, tá que nem aquele presidiário que fica na parede riscando os risquinhos, né, velho? Porque todo dia ele fala. Mas beleza. Então, aí eu... É porque vocês são casados, né? Eu não sou, então eu tenho outro. Se eu for gravar um podcast mais 18, eu explico melhor isso aí, tá? E aí eu queria pedir desculpa porque o som pode ser que não esteja tão bom, porque estamos seguindo à risca o que as autoridades nos indicaram do distanciamento. Então cada um tá gravando na sua casa, pode ser que não fique tão bom o som, mas a gente vai tentar deixar o melhor possível. É isso aí. Tranquilo, gurizada? Medonha. Então esse primeiro episódio ele não é muito longo, né? Até porque a gente vai dar uma introdução a um assunto ao qual a gente quer trazer as nossas próximas pautas, os nossos próximos episódios, tá? E aí a gente vai começar agora com a introdução nesses assuntos, né? E o que a gente preparou para esse episódio piloto, né? Porque tudo começa, assim como as séries de TV, tudo começa através de um piloto. Bom, observando alguns meios de comunicação e até mesmo o LinkedIn, onde todos nós aqui somos muito ativos, a gente percebeu que o assunto do momento são as soft skills. Isso está sendo bem falado hoje na mídia e tal, a mídia está trazendo bastante isso. E aí conversa vai, conversa vem sobre o que a gente falaria, a gente já estava falando de diversos assuntos que a gente vem conversando tem mais de 2-3 meses aí, toda manhã. Aí pensamos, o que está em pauta hoje na mídia? O que muita gente tem falado hoje? São as soft skills. E aí a gente decidiu por optar pela lista a qual o Fórum Econômico Mundial lançou em 2016. E, inclusive, tem muitas matérias sobre essa dita cuja dessa lista, né? E aí nessa lista consta as 10 principais, ou as mais lembradas na época, soft skills, que se imaginaria que os profissionais devessem possuir em 2020. Não só na vida profissional, como na vida pessoal também, né? Sim, com certeza. E nessa época, o Fórum efetuou uma pesquisa com os principais gestores de RH, estrategistas de empresas globais e tal, como a Coca-Cola, a Microsoft, a Pearson, LinkedIn, dentre dezenas de outras. E o principal questionamento dessa entrevista era o que esperar dos colaboradores no futuro e o que faria a diferença na hora da contratação dessas pessoas. Existem algumas pesquisas que comentam, né, que a pessoa normalmente ela é demitida
não pela ineficiência técnica, mas sim pela sua ineficiência pessoal, que é aquele cara que não tem, aquela pessoa que não tem um bom comportamento, não tem um bom relacionamento com os gestores ou até mesmo com os colegas de trabalho. Então isso é o que faz a diferença na visão dessas pessoas de RH, é o que faz a diferença hoje. Sobre essa pesquisa, o fórum gerou um relatório que é intitulado The Future of Jobs. E nesse relatório ele tem cerca de umas 170 páginas e a gente até deu uma lida nesse relatório aí e vale muito a pena dar uma olhada nele para entender o que os grandes e, claro, por tabela, né, os pequenos e médias empresas esperam dos seus colaboradores. E é exatamente sobre essa lista que vai ser os nossos primeiros episódios vão estar baseados. Então, só por curiosidade, eu vou trazer a lista desses 10 soft skills que estão sendo mais valorizados em 2020. A resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoa, coordenando com os outros, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação a serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Exatamente isso, pessoal. Na verdade, assim, né, acho que vale a pena, tem muita gente que está ouvindo aqui, está pensando, soft skills? O que é soft skills? Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é soft skills. Tem uma diferença, que aí são palavras que estão na moda aí, que são a hard skills e a soft skills. Hard skills são coisas que a gente aprende de cunho técnico e soft skills são coisas que a gente deveria aprender de casa. Brincadeira. Mas, na verdade, a soft skills pode ser considerada como a arte da alta performance emocional, tá? Então, é você de fato ter requisitos pessoais que fazem com que você seja uma pessoa além do que uma pessoa só boa técnica, né? Antigamente a gente tinha essa visão de que eu sou um bom técnico, isso basta. Hoje em dia isso não basta mais. As empresas estão mais interessadas em bons prospectos, ou seja, pessoas que podem ser desenvolvidas tecnicamente e elas não podem ser desenvolvidas através das soft skills, né? Então ela prefere uma pessoa que ela já venha com uma soft skill, com uma evolução pessoal de soft skill maior do que uma evolução de hard skill. Quando você está pensando, o que eu vou estudar e tal, você só quer estudar a parte técnica na sua vida, seja lá qual é a sua área, pense que é muito importante que você seja um ser humano melhor, seja uma pessoa melhor, porque isso vai fazer a total diferença na sua vida. A gente tem que saber lidar com as pessoas, ter um trabalho em equipe, saber ouvir, entender os outros pontos de vista, ter um pensamento crítico, não crítico naquele lado ruim, mas um crítico para trazer uma resolução de uma situação, saber gerir pessoas, coordenar sempre as suas atividades com outros integrantes. Isso aí vale tanto para a vida profissional quanto na vida pessoal, como eu tinha dito antes. Eu acho que a gente tem vários pontos importantes aí dessa lista para discutir. A gente pode seguir essa lista, claro, mas a gente também vai estar ouvindo vocês se de repente vocês quiserem que a gente discuta sobre algum outro tema relacionado a essa lista ou fora dessa lista. Claro que essa foi a lista vista lá no fórum, lá em 2016, 2015, 2016, que foi feita a pesquisa. E claro, né, as coisas mudaram. Hoje já se fala em outros itens que compõem essa lista. A gente compartilha que, claro, muitos desses pontos eles são extremamente essenciais hoje para um profissional, independente de qual seja a área. E não só para o lado profissional. A sua família não deixa de ser uma empresa. E você também precisa fazer uma gestão da sua família. E é importante também a gente saber que esses pontos eles são muito importantes para a área de gestão, para a sua empresa, mas lembrando que a sua família também é um time. Vocês também têm um objetivo a ser alcançado. E esses pontos eles trazem também vem muito de encontro a isso, né? A como você gerir uma equipe, a como você gerir pessoas à sua volta. Então, eu acho que esses pontos que a gente vai discutir eles são bastante interessantes, eles têm muito a agregar a todos. Bom, então vamos para as considerações finais. Pablo, sua consideração final para esse nosso primeiro episódio revolucionário de sucesso. Pois é, estou dando a chance de vocês verem como nasce um império. Não é sempre que isso acontece, hein? Então espero que vocês aproveitem bastante. Cleiton, suas considerações finais?
Bom, eu trago uma frase que eu gosto, que eu acho muito legal, que é: não se coloque dentro de uma forma, se adapte e construa a sua própria, e deixe-a expandir, como a água. Se colocarmos água num copo, ela se torna um copo. Se você colocar água numa garrafa, ela se torna uma garrafa. A água pode fluir ou pode colidir. Seja água, meu amigo, assim dizia Bruce Lee. É por isso que a gente trouxe esse cara pra gravar o episódio com a gente, velho. Porque jamais eu pensaria numa coisa dessa. Você pensaria, ô Pablo? Eu Não, jamais. Ele é um lorde. eu viria com uma frase simples, tipo, seja feliz sempre. Mas é isso, galera. Então a gente encerra por aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Nossos episódios serão lançados normalmente toda segunda-feira pela manhã ou pela madrugada. A gente ainda não definiu bem o horário de lançamento, mas vai ser na segunda, beleza? 8 horas da manhã você tá indo lá pro seu trabalho, 7 horas da manhã você tá indo pro seu trabalho, já bota o fonezinho de ouvido, conecta no seu player preferido e vai ouvindo a gente, beleza? Bom, então é só, pessoal. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Qualquer crítica lá no nosso Instagram, beleza? @, como dizia minha avó. Um abraço.